Querido Deus, aqui estamos, Pai, nesta manhã, porque Tu nos trouxeste. Apesar das lutas, das dificuldades, mas Tu sempre estás conosco, nos dando força, nos dando vigor, nos dando graça. Tu és o Senhor que nos guia, o Senhor que nos protege e que cuida da nossa vida. Assim te pedimos, através do Teu Espírito Santo, que prepare a nossa alma, a nosso corpo, nosso espírito, para receber as bênçãos desta manhã e as bênçãos deste dia que Tu tem para cada um de nós. Deus, que as Tuas bênçãos não passem de nós, nem deixe que não cheguem em nós, mas queremos desfrutar de todas elas que Tu tem preparado para cada um dos Teus servos. Que nesta manhã seja uma manhã de bênção e muitas bênçãos, que esse dia seja um dia de vitória, de conquista, de avançar, de andar mais perto de Ti, porque andando mais perto de Ti, Senhor, nós somos mais protegidos e mais abençoados. Pai bendito, é assim que nesta manhã prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, e ao Teu servo que vai ministrar, Senhor, toma ele nas Tuas mãos como Tu tem tomado, e dá a ele cada dia a revelação da Tua palavra e a profundeza do mistério que está escondido, que está oculto entre as letras, para que nós venhamos conhecer também. Pai, é assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Queria que você voltasse aí, abrir a sua Bíblia mais uma vez, por gentileza, para que nós possamos abrir Romanos capítulo 7. Nós vamos ler até o versículo 6, deixa só isso aqui, versículo 1 ao versículo 6, para complementarmos a leitura que fizemos de Romanos 8, amém? Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre a vida do homem, sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Até aqui o versículo 7. Meus irmãos, nessa manhã nós queremos falar justamente de uma novidade de vida que nós precisamos observar, que nós precisamos caminhar. Nós temos aqui no capítulo 8, o que eu gosto de chamar de uma carta de liberdade, que Paulo nos escreve no capítulo 8, é uma declaração de liberdade, assim como a Lei Áurea aqui no Brasil, lá nos anos de 1800 e tarará, proclamou a libertação dos escravos aqui no Brasil, e aqui nós vamos ver Paulo escrevendo no capítulo 8, nos explicando essa libertação que nós alcançamos, e que ele, no verso 2 do capítulo 8, diz que é a lei do Espírito de vida que nós podemos observar e que nós agora podemos viver. O tema da nossa mensagem de hoje é guiados pelo Espírito Santo de Deus.
e nós vamos falar, no primeiro momento, justamente sobre a liberdade que nós temos da condenação, e depois, em segundo momento, nós vamos falar sobre a liberdade que nós alcançamos em relação ao domínio que a carne tinha sobre nós, e por fim, nós vamos ver como é que nós podemos e devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo isso aqui no capítulo 8. E nós vamos ver que justamente nós, os cristãos, todos nós ansiamos e desejamos certamente ser cheios do Espírito Santo, nós desejamos ser canais de bênção, queremos ser instrumentos para que o Espírito Santo possa operar, manifestar-se por meio de nós poderosamente. Quando nós lemos o que Jesus diz, que nós, em nome do Senhor Jesus, podemos fazer obras maiores do que as que Ele mesmo fez. Quando nós ouvimos essas declarações e vemos que Jesus disse e nos concedeu toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, Jesus concedeu ao povo de Deus, à igreja, a capacidade de promover libertação, expulsar demônios, promover curas, promover milagres. Tudo isso, quando nós vimos que a palavra de Deus nos concede, que nós temos essa possibilidade por meio da ação do Espírito Santo, principalmente e mais do que qualquer outro, todos nós que somos pentecostais, desejamos e ansiamos ter esse mover do Espírito Santo. Certamente, quando nós cremos e confessamos Jesus como Salvador das nossas vidas, no início da nossa jornada, tudo era diferente, né? O mundo se descortinou para uma nova realidade e nós passamos a perceber as coisas de Deus de uma outra forma. Nesse sentido de que este mover do Espírito Santo no nosso coração é algo que deve nos acender, deve nos mover, que deve produzir em nós um desejo santo de procurar de Deus algo a mais, é que nós vamos ver justamente aqui no capítulo 8, na progressão do capítulo 8, Paulo nos conduzindo para estes níveis mais elevados de relacionamento com o Senhor, numa progressão de condução de vida. Quanto mais formos guiados pelo Espírito Santo, certamente mais prodígios, mais usados pelo Senhor nós seremos. E é justamente nesta jornada de libertação, de progressão, de crescimento, é que Paulo nos conduz aqui ao por isso que eu chamo de uma declaração de liberdade do cristão. E nós vemos que Paulo começa o capítulo 8, fazendo algumas versões diz aí, começa o versículo 1 dizendo: portanto, já não há nenhuma condenação. Na minha versão aqui diz: agora, pois, não há mais nenhuma condenação. Paulo está fazendo no capítulo 8, ele começará aqui a falar. A primeira libertação que nós alcançamos em Jesus Cristo é a libertação da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas é interessante que Paulo começa essa declaração de liberdade, de libertação, dizendo que não há condenação, com uma conjunção que faz ligação com uma ideia anterior. Ele diz: agora pois. Em outras versões diz aí no verso 1, portanto. Então, ou seja, ele vem falando de algo e ele conclui dizendo que este algo que ele falou anteriormente, portanto, agora é assim, 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 assim. O capítulo 8 é essa conclusão desta ideia de liberdade que Paulo inicia no capítulo 7, que nós fizemos essa leitura até o verso 7, do 1 ao 7 de Romanos. Nesse capítulo, Paulo está mostrando justamente o peso da condenação que havia sobre nós. Se o capítulo 8 começa dizendo, nenhuma condenação há, ou seja, estamos libertos da condenação,
precisamos entender qual era esta condenação que havia sobre nós, que pesava contra nós. E ele diz justamente isso, que no capítulo 7, nós tínhamos um jugo de pecado que a lei nos apresentava e que nós estávamos, a nossa ficha criminal estava observando todos os itens que a lei previa como crime. É como se nós estivéssemos, a humanidade toda tivesse, você vai lá, quem tem uma certa noção de direito, de justiça criminal, sabe que nós temos um documento que é gerado num processo criminal chamado antecedentes criminais. Lá é que se puxa toda a ficha corrida do cidadão, ou como a gente diz, puxa toda a capivara do camarada e vê lá todos os crimes que ele praticou ou que supostamente praticou, porque a lei, nosso Código Penal diz que só há crime, a pessoa só pode ser considerada efetivamente culpada de determinado crime se tiver contra si uma sentença transitada em julgado, ou seja, que não há recurso, que não há como contestar. De uma certa forma, analogicamente falando, nós temos a lei penal, a lei estabelecida por Deus para que nós pudéssemos caminhar em retidão, que está justamente presente nos mandamentos, na Torá, nos 5 livros escritos por Moisés, em que ali nós temos registrado o código celestial para a vida, que se nós observássemos ali e conseguíssemos andar em obediência aos preceitos lá descritos, certamente o resultado seria vida e não morte. No entanto, e é nesse sentido que o salmista, no Salmo 119, enaltece durante todos os seus mais de 120 versículos que estão presentes no Salmo 119, ele está ali enaltecendo a lei do Senhor. A lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é quem me guia, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Ele diz, como pode o jovem guardar puro o seu coração? Salmo 119, verso 9, guardando a lei do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor. Guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Veja só que a lei por si só, nós temos que tirar desmistificar de achar que a lei do Senhor é má. Por isso Paulo termina o verso 7 dizendo, por um acaso a lei é pecado? Por um acaso a lei é má? Ele, de modo nenhum. Se não fosse os mandamentos e a lei do Senhor, nós não saberíamos o caminho certo a ser vivido, nós não saberíamos como deveríamos andar de forma a que pudéssemos agradar ao Senhor. Porém, a lei nos mostra o nosso pecado. Quando a lei diz, não cobiçarás, ela está dizendo que se nós cobiçarmos, estaremos incorrendo em pecado. A lei diz, não matarás. Portanto, se matarmos, estaremos incorrendo em pecado. Aí eu pergunto aos irmãos, a lei que estabelece, que diz, não matar, isso é ruim ou é bom? Não matar, é ruim ou é bom, irmão? É bom o quê? Matar ou é bom não matar? Não matar é que é bom, né? Ou seja, por isso que a lei diz, não matarás. Logo, se você matar, isso é ruim, né? Então, a lei em si não é má, ela está nos mostrando o que é certo e o que é errado. É neste sentido que Paulo está nos mostrando no capítulo 7, que o que a lei condena como pecado, ao olhar para o parâmetro estabelecido por Deus, ao olhar para a lei, eu observei a minha ficha corrida, os meus antecedentes estão cumpridos e extensos, a minha capivara está longa, porque tudo que a lei diz que não é para fazer, eu estou fazendo. Tudo que a lei diz que não é agradável ao Senhor, nós estamos desagradando, por isso que nós estamos, no capítulo 7, condenados, transitado em julgado, sem direito a recurso. O homem estava condenado, não porque a lei é má, não porque a lei é pecaminosa, não porque a lei não presta, não porque a lei em si não tem algo de valor, ao contrário,
porque a lei tem valor, é que eu estou condenado, porque a lei tem valor, a lei é da vida, a lei é espiritual, como diz Paulo, a lei é algo divino, porém eu sou carnal, porém eu sou humano, porém eu sou pó, porém eu sou carne, porém eu sou natural e não sobrenatural. Então, quando nós olhamos para o capítulo 7, nós contemplamos e observamos que há condenação para o homem. E se você olhar o versículo 1, porventura ignorais, irmãos, capítulo 7, verso 1, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Aqui é uma pergunta retórica, o que ele está querendo dizer, Paulo, aqui? A lei que te rege, a lei que te governa, a lei que te conduz, te conduzirá por toda a tua vida. O que você estabelece como regra para conduzir a sua vida, você será guiado por toda essa lei durante toda a vida. E aí ele explica a lei do casamento aqui, ó, o homem está sujeito, o homem e a mulher casados estão sujeitos à lei do matrimônio por quanto tempo? Até que a morte os separe. Isso pode ser rápido ou pode ser longo, como diz aquele pastor engraçadinho, até que a morte os separe é muito tempo, né? Então, ou seja, mas quando você se põe debaixo deste preceito legal, você está sujeito a este preceito até que a morte te separe. Por toda a vida da pessoa, você está vinculado conjugalmente com aquela pessoa. Ele traz este exemplo justamente para nos mostrar isso, que a lei que rege a nossa vida, o princípio que rege o nosso proceder, regerá a nossa vida até o final. Então, quando ele começa o capítulo 8 dizendo, portanto, agora pois, e diz que não há mais nenhuma condenação, ele apresenta para nós, a partir do versículo 8, versículos 1 ao versículo 4, ele apresenta agora uma nova lei para reger e para conduzir a nossa vida. Se a lei anterior, ao nos mostrar o pecado e ao estarmos amarrados por uma lei carnal que milita no nosso corpo, Paulo não está pregando contra, aqui temos que ter uma exposição clara para que nós não venhamos a ter a falsa compreensão que estamos libertos de observar o mandamento do Senhor. A lei é eterna. Os mandamentos do Senhor são eternos. Precisamos observar, quando ele diz que estamos libertos da lei, não é da lei dos mandamentos, é da lei da carne que milita em nosso corpo. Quando Paulo diz que vejo em meu corpo duas leis, uma que eu desejo com a mente, com o meu espírito, fazer a vontade de Deus, mas eu vejo que milita no meu corpo, na minha carne, uma outra lei, que é a lei do pecado, porque o bem que eu quero fazer, que é a lei que é o desejo no meu espírito, o desejo de agradar ao Senhor, há uma lei no meu espírito que quer agradar ao Senhor, mas Paulo diz, eu vejo porém uma outra lei que milita no meu corpo, que eu quero fazer o que é agradável, eu quero cumprir os mandamentos, eu quero obedecer aos mandamentos do Senhor, eu quero obedecer a palavra do Senhor, eu quero seguir os seus preceitos, mas há uma lei que milita no meu corpo que não me permite seguir os mandamentos. Veja que a lei que nós estamos sendo libertos não é dos mandamentos, é da lei do pecado e da morte, que milita em nosso corpo. O bem que quero fazer, não consigo, mas o mal que eu não quero, é este que faço. É a declaração de Paulo, e ele termina fazendo esta avaliação dessas duas leis. Há uma lei para a vida, e há uma lei que milita em nosso corpo, que produz morte. E Paulo termina esse seu dilema, clamando, mas graças a Deus que nós temos, quem me livrará do corpo desta morte? Ele clama, graças a Deus que nós temos Cristo Jesus, que me livra desta morte. Esta peleja de leis que regem a nossa vida, o que nós devemos compreender nesta manhã é, que lei rege a sua vida? A lei do Espírito da vida
ou a lei da carne, dos prazeres da carne, por fazer as vontades do corpo, dos prazeres desta vida? São essas leis que nós poderemos escolher para nós, devemos escolher para nós dia após dia. Qual será aquela que me guiará? Versículo 2, Paulo diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando ele diz, não há nenhuma condenação sobre nós, ele está dizendo que nós estamos em Cristo Jesus libertos da lei do pecado, que milita em nosso corpo. Em outras palavras, Paulo está nos dizendo, estamos libertos do poder do pecado. A morte é o último inimigo a ser vencido, mas a força do pecado em Cristo Jesus nós já vencemos. O que nós não tínhamos capacidade de vencer, pelo que os preceitos e os mandamentos da Torá, do Pentateuco nos estabelecia, em Cristo Jesus, nós conseguimos hoje observar os preceitos e os mandamentos, nós conseguimos vencer e deixar toda a condenação que tínhamos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É o que ele diz aqui, o que foi impossível para a Torá, para a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Olha aqui que ele diz, o que foi condenado na carne do Senhor? A lei ou o pecado? Ele está dizendo aqui, quem foi condenado na carne, na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus? A lei, a Torá, os mandamentos ou o pecado? O pecado foi condenado, portanto a lei é boa, justa, ela produz vida, a lei continua válida. Irmão, pense comigo, se Deus, que é eterno, ele diz assim, Jesus falou, as minhas palavras não hão de passar, podem passar os céus, podem passar a terra, mas a minha palavra não há de passar. Se esta lei, se os mandamentos tivessem sido invalidados, que Deus é esse que dá uma lei que vale para um tempo e não vale para agora? Que Deus é esse? Não, agora esquece a Torá, esquece os mandamentos, esquece o Antigo Testamento, porque agora a gente está livre. Isso é libertinagem, isso é querer dar vazão para todos os prazeres. Se não há mais referência, se não há mais lei, se não há mais mandamento, se não há mais preceitos a serem observados, você pode fazer o que você quiser. Não, eu senti de Deus que é isso aqui, que é a vontade dele. Não, senão vai ficar, senão nós caminharemos sendo guiados pelos sentimentos humanos, pelo coração que é enganoso, como disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem em todos os seus caminhos. Se não há lei, se a lei foi abrogada, se a lei foi revogada, se nós estamos libertos dessa lei, da Torá, dos mandamentos, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, se estamos livres disso aí, nada podemos mais fazer. Então qual é o parâmetro? O parâmetro passará a ser um pastor ungido, passará a ser um profeta. As pessoas que são avessas ou resistentes a obedecer a palavra de Deus, a obedecer os mandamentos, são as pessoas que irão facilmente ser seduzidas pelos falsos profetas, pelos falsos mestres que a palavra de Deus nos revela que nos últimos dias virão. As pessoas que rejeitam e têm um endurecimento do coração em obedecer os mandamentos do Senhor, são aquelas pessoas que Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Quando Paulo fala lá em Tessalonicenses que antes que a volta do Senhor, 2 Tessalonicenses, antes que a volta do Senhor Jesus aconteça, necessário é que exista a apostasia e que o homem da iniquidade se manifeste. Quando ele diz o homem da iniquidade se manifeste, ali é a personificação de uma pessoa, é uma pessoa realmente enviada pelo cão.
é a pessoa da maldade, é a personificação, e essa expressão, homem da iniquidade, é o homem anomos. Anomos é contra a lei. Que lei, irmão? O homem da iniquidade é para ser contra qual lei? Quando Paulo diz que é o homem da iniquidade virá, esse homem da iniquidade, essa expressão iniquidade no grego é anomos. Anomos significa contra a lei. Este homem que vai ser contra a lei. Qual a lei que esse homem vai ser contra? Me diga, me ajude a pregar. Responda aí você mesmo. A lei de quem que ele vai ser contra? Você pode falar mais alto? A lei de... Como nós, irmãos, que somos ditos filhos de Deus, vamos entender e compreender que a lei pode ser desprezada. Não, eu vivo na graça. Eu vivo na graça, eu sou no tempo da graça. Cuidado, porque se a graça sem parâmetro, a graça sem fundamento, a graça sem alicerce pode virar desgraça. Porque tudo pode. As pessoas passarão a ser guiadas da maneira que quiserem, da forma que acharem. A verdade vai ser a verdade que cada um entender e não a verdade de Deus. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só tem uma verdade, só tem uma palavra. A lei do Senhor é boa, perfeita e justa. Ela pode nos conduzir à vida. A lei de Deus precisa ser considerada e precisa ser observada. O que nós fomos libertos não foi da lei. Fomos da lei de Moisés, da lei da Torá, dos mandamentos, mas nós fomos libertos do aguilhão do pecado, que a lei me apontava, e agora eu em Cristo Jesus tenho a capacidade de agora obedecer à lei. Em Cristo Jesus, eu posso me conservar fiel no meu casamento. Em Cristo Jesus, eu posso deixar de cobiçar as coisas alheias do meu irmão. Em Cristo Jesus, eu posso observar a lei da santificação, santificar o meu coração. Em Cristo Jesus, eu posso oferecer sacrifício melhor, aperfeiçoado, como escreveu o escritor aos Hebreus. Eu posso oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam ao nome do Senhor. Isso é lei. Sacrificar ao Senhor continua sendo algo, é diferente. Eu não vou sacrificar um cordeiro, mas o sacrifício da minha carne, do pecado, o sacrifício daquilo que pesa contra mim, da minha natureza humana, dia após dia, eu posso oferecer ao Senhor, e é desta lei do pecado que o Senhor Jesus nos libertou, e é o que Paulo está falando aqui aos Romanos. Hoje, em Cristo, nós estamos libertos da condenação, porque estávamos condenados, a ficha corrida, transitada em julgado, os nossos crimes. Tem até um hino da harpa, né, sobre que fala essa expressão sobre o crime, nossos crimes levou a isso, uma coisa assim, né? Acho que cantamos aqui, né? Os meus crimes. Não tem isso, pastor Edmar? Me ajuda. Me ajuda, vai procurando aí, porque eu não sei se eu estou confundindo a letra, mas tem, acho que é esse aí. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, não é isso? Acho que é isso. Nós estávamos condenados, mas Jesus nos libertou da condenação. Está aqui, houve um que morreu por meus crimes da cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime amigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Diga para o seu irmão, você era um condenado. Seu condenado. Mas houve um
que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil pecador como eu sou. Por isso, capítulo 8 é a carta da liberdade, é a declaração da liberdade que o apóstolo nos apresenta. Porque a lei nos mostrou que estávamos condenados, praticamos todos os tipos penais do Código Penal Celestial, mas houve um que morreu por nós, e isso se chama graça, irmão. Graça não é liberdade para fazer o que quiser, graça não é estar livre de observar os preceitos e mandamentos da lei do Senhor, não. Graça é receber o perdão incondicional, porque éramos condenados, estávamos numa execução penal, dignos de receber a ira eterna de Deus, mas houve um que morreu por nós e nos libertou da condenação. Por isso Paulo diz: já nenhuma condenação há, vírgula, para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem não está em Cristo Jesus, como resultado lógico, qual é a consequência? Toda a condenação há para quem não está em Cristo Jesus. A contrário senso, se não há condenação para quem está em Cristo, quem não está em Cristo já está. Por isso Jesus diz: quem crê em mim já está salvo, quem não crê está condenado. Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu dava um glória a Jesus por esta graça. Saia nesta manhã aqui sabendo que você precisa obedecer a palavra, você precisa se guiar pela palavra. Então Paulo começa esta declaração de liberdade nos apontando para o resultado final: não há condenação. A obra de Jesus nos livrou da condenação, estamos libertos da condenação, nós não temos mais nada a ver com o pecado ainda milita, ainda está no nosso corpo, mas ele não tem mais força para quem está em Cristo Jesus. Essa jornada para sermos guiados pelo Espírito Santo começa com esta verdade que eu e você precisamos internalizar. Eu posso ser guiado pelo Espírito Santo pela primeira razão. Por quê? Porque não há mais condenação sobre mim. Se eu estou em Cristo Jesus, eu posso ser guiado pelo Espírito. Porque sendo guiado pelo Espírito, estando em Cristo Jesus e sendo guiado pelo Espírito, não há mais condenação. Então a jornada de uma vida de liberdade, de uma vida de alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo, é justamente esta confiança de que não temos mais nenhuma condenação. Olha o que Paulo escreve aqui em Gálatas capítulo 4, verso 6: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Quando nós deixamos a condenação e passamos a ser descondenados, é uma expressão que até nos últimos dias, nos últimos tempos tem sido muito expressada, né? Tem alguns aí que foram descondenados, né? Jesus nos descondenou pela obra da cruz, nós fomos descondenados e éramos inimigos, Paulo diz. Mas agora, vocês não são mais inimigos, é o que ele diz, escreve aos Gálatas: vocês agora são filhos. Vocês estavam pertencentes ao império das trevas, mas libertos da condenação, Ele vos transportou para o império da sua maravilhosa luz. Ou seja, o sacrifício de Jesus opera em nós essa mudança de status, essa mudança de condenação. De inimigos passamos a ser filhos, de pertencentes ao império das trevas passamos a ser pertencentes ao império do Filho do seu amor, ao império da maravilhosa luz de Cristo Jesus. Mas como eu falei, segundo tópico que nós vamos avançar nesta declaração de liberdade, nesta carta de alforria que a humanidade recebeu e que Paulo está aqui gradualmente nos apresentando. Segunda libertação, fomos libertos da condenação.
Segunda libertação que Paulo nos relata aqui em capítulo 8, é a libertação, a liberdade do domínio da carne. Isso está dos versículos 5 ao versículo 11, aqui de capítulo 8 de Romanos. Ele vai dizer: porque os que se inclinam para a carne, cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Aí você avança aqui, versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós vamos ver aqui, irmãos, nesses versículos 5 ao 11, que nós deixamos de ser dominados. Se não fomos absolvidos, não há mais condenação. Qual é se nós pensarmos sobre a lógica criminal? Uma pessoa que é absolvida de um determinado crime, ela zerou aquela página da vida, e dali para frente a sua vida penal, criminal, vai ser retomada e reiniciada, não é verdade? Pense comigo, se eu fui absolvido, eu era condenado, não sou mais condenado. Houve o perdão de Deus, houve o perdão de Cristo sobre as nossas vidas. O Senhor me perdoou, mas agora, se eu permanecer sendo conduzido pela lei do pecado, eu vou praticar novos crimes. Nesta evolução da nossa libertação, primeiro nós somos absolvidos de tudo. A condenação não pesa mais contra mim, é o que ele escreve, Paulo também escreve aos Colossenses. Portanto, a cédula de dívida que pesava contra nós, o Senhor Jesus cravou no alto da cruz, e por conta desta dívida, desta sentença penal condenatória, que pesava contra nós, já não temos mais condenação. Mas na evolução de uma vida para ser guiada pelo Espírito Santo, não basta ser descondenado, não basta apenas ser absolvido. Você precisa, a partir daí, agora entender que nós não podemos mais ser guiados e conduzidos pelo domínio da carne, pelas paixões da nossa carne, pelos desejos dos prazeres da nossa carne, os desejos que militam contra a vontade de Deus. Porém, a libertação que temos em Cristo Jesus também nos dá a capacidade, a força e o poder para suplantar, para superar, para vencer o pecado que milita em nós. É isso que Paulo quer nos mostrar no versículo 5 ao 11. Vocês não são mais condenados, e também vocês já não têm mais o domínio da carne, do pecado contra vocês. Vocês hoje têm a capacidade, vocês têm hoje a habilidade, o poder, não vindo de vocês, mas vindo de Cristo Jesus, para vencer as paixões da vossa carne. Veja, não adianta ser absolvido, você precisa continuar caminhando como um inocente. Essa é a lógica. Uma jornada para ser guiado pelo Espírito é uma jornada de quem deixou a condenação, recebeu a absolvição e que agora caminha como um inocente, como um justificado, como alguém que não mais anda nas práticas do pecado. Como tem um ditado popular que diz assim: malandro não para. Malandro, quem foi malandro aí que Jesus salvou, sabe o ditado, né? Malandro não para, malandro dá um tempo. Não conhece não esse ditado? Ei, Isandro, não conhece? Esse ditado não rola lá não? Malandro não para, malandro só dá um tempo, né?
Você é um malandro? A pergunta é essa. Porque tem crente que é malandro. Não, o crente malandro é aquele que diz assim: não, Jesus morreu na cruz, se eu pecar mesmo, basta eu ir lá na frente na ceia, levantar a mão e já estou resolvido. Esse é o malandro. Ele não para, ele dá um tempo de atender os desejos da sua carne. Ei, irmão, Jesus nos chamou para ser libertos das obras da carne. Paulo, se preocupando com isso, com o poder da carne, que ainda há um poder, porém em Cristo Jesus nós temos a capacidade de dominar este impulso da carne. Por isso ele diz: olha, vocês, quem se inclina, aqui no versículo capítulo 8, quem se inclina para as obras da carne, vai fazer as obras da carne. Quem se inclina para as coisas do Espírito, vai colher as coisas do Espírito. O crente malandro é o crente assim, que justamente ele anda se inclinando para as coisas da carne, e aí ele, em determinado momento, dá um peso de consciência, um certo remorso. Opa, peraí, que eu acho que eu tenho que voltar, vou dar um tempo aqui da malandragem. Aí ele volta, aí depois ele vai assim. É o crente que anda, andar para a esquerda, né? O crente malandro é o que anda para a esquerda assim, ó. Ele vai se inclinando para as coisas da carne, aí ele, opa, vou dar um tempo, aí ele volta para cá, aí depois, já viram aquelas pessoas que dão testemunho? Irmão, eu já ouvi esse relato: Jesus me livrou do pecado, eu era um cachaceiro, um bêbado, eu ficava ali naquelas mesas de bar, aquelas cerveja gelada, oh, que coisa, era tão bom. Aí ele ficava dizendo assim: oh meu Deus, que bom, que tempo bom, não sei o quê, mas Jesus me libertou. Aí ele se lembra: opa, peraí, eu não estou mais nesse caminho não. É o cara que anda assim, ó, inclinado para as coisas da carne, aí ele dá um tempo e volta. Irmão, não vamos ser malandros. Jesus nos deu o poder em seu sangue. O sangue de Jesus nos dá o poder, nos reveste de capacidade. O que a lei não conseguiu colocar em nosso coração, este poder, pela ação do Espírito Santo, pela morte de Jesus, a descida do Espírito Santo, hoje nós temos a capacidade de sermos fiéis e obedecer à lei, para não mais andarmos inclinados para a carne, mas andarmos inclinados para as coisas do Espírito Santo. Porque o pendor das coisas da carne produz morte, mas o pendor para as coisas do Espírito produz vida. Por isso que nós precisamos saber qual a lei que nos governa: a lei do Espírito da vida ou a lei do pecado e da morte. Por isso Paulo começa também: nós já fomos libertos da lei do pecado e da morte, não há mais condenação, para que possamos andar na lei do Espírito. E nós já temos a vitória sobre a carne. Paulo diz e fala lá em Gálatas sobre as obras da carne, os frutos do Espírito. Ele cita todas as obras da carne: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, a gente anda flertando, tem muito crente que anda flertando, e é isso que o que a palavra diz: inclinar, pender para as obras da carne, é andar flertando com as coisas desta vida, andar flertando com imoralidade sexual, vendo coisas que não deve, navegando em sites indevidos, olhando coisas que vão nos pender para as práticas da carne. Isso é um malandro que está querendo voltar para a prática antiga, que está dando um tempo, e ele fica sempre: o que tem ali para enxergar, hein? O que tem ali de oportunidade?
fica sempre flertando. Se não quiser cair no abismo, não chegue perto da beira. Se não quiser cair no buraco, não se aproxime à beira do abismo, à beira do buraco. Nós fomos chamados e fomos libertos do domínio da carne. Nós não podemos e não temos mais a desculpa para dar para Deus. Senhor, é porque, sabe, eu não tenho força. Por isso Paulo, essa expressão de Paulo tem que ser refletida na nossa vida. O bem que quero fazer eu não faço. Ele estava nesse dilema. O mal que não quero este faço. Mas ele se lembra que ele já não está mais na lei do pecado. Ele se lembra que ele já não mais está condenado. Ele se lembra que ele já não mais está sob o domínio da carne, do pecado. Quem me livrará? Graças a Deus que Jesus Cristo me livrou do poder da carne. Mas há um dever nosso, há um dever do cristão, de andar constantemente, continuamente, pendendo para o Espírito, afastando-se das coisas da carne, pendendo para o lado do Espírito Santo de Deus, e libertos da condenação, libertos do domínio da carne, aqui nesta evolução desta carta de alforria, que Paulo nos escreve no capítulo 8, nós vamos ter o terceiro e último degrau, digamos assim, desta declaração que Paulo nos dá aqui, que é justamente o tema, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que está nos versículos 12 ao versículo 17. Ele começa dizendo que nós precisamos viver pelo Espírito Santo, nós precisamos mortificar os feitos do corpo e viver conforme os frutos do Espírito, pois todos, versículo 14 é a chave desta compreensão. Ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós já deixamos, irmãos, o trilho da condenação. Estávamos em um trilho que nos levava para a condenação. Jesus nos tirou deste trilho e nos colocou no trilho da vida. Nós fomos libertos do poder da carne. Porém, deixar a condenação, apenas sair deste trilho da condenação e deixar as obras da carne não é suficiente. Nós não podemos apenas sair de um trilho. É como se fosse um trem. Existia uma rota que levava para a condenação, é o trilho da morte. O trem da nossa vida estava neste trilho, nesta direção. Jesus nos pega e nos tira deste trilho e nos coloca no trilho que nos conduz à vida eterna. Mas do que adianta você sair do trilho da morte, vir para o trilho da vida e ficar com o trem da sua vida parado, sem sair do lugar? Você vai saiu da morte para a vida e está ali com o seu trem parado, sem combustível, sem se locomover, sem andar, sem fazer nada. Não adianta nada. Portanto, não adianta deixar apenas a condenação, não adianta apenas deixar e ter sido liberto das obras da carne, do domínio da carne. É necessário andar, é necessário caminhar, é necessário andar em novidade de vida, é necessário seguir neste novo caminho, é necessário trilhar, é necessário caminhar, é necessário viajar neste novo rumo que nos conduzirá à vida. Sabe, tem muitos crentes que estão parados, tem muitos crentes que estão satisfeitos apenas com terem deixado a morte, receberem Cristo como Salvador, estão encostados com o vagão da sua vida, parados, esperando que o mundo acabe, para ir para o céu. Se fosse o ladrão da cruz, né, pastor Manuel, beleza. O ladrão da cruz saiu de um trilho, foi para o outro trilho, e morreu, não deu tempo nem de ele, não deu tempo de caminhar nesse trilho da vida, morreu. Se você quiser isso, a gente faz uma oração hoje, você morre, acabou a tua jornada. Quem quer? Quem quer ir para o céu? Todos, né? Quem quer ir hoje? Não, pastor, peraí, eu tenho que casar,
Podem alguns dizer. Eu tenho que ter um outro filho? Podem outros dizer. Espera aí, pastor, eu tenho que conhecer tal lugar. Espera aí, pastor. E por que você tem tantos planos para fazer nesta vida? Quer ir para o céu, mas não agora, porque tem isso, aquilo outro. E se você parar para pensar, você não quer ir para o céu agora, e o que te faz temer e não querer ir para o céu agora, se você for honesto, são planos materiais. Não, peraí, pastor, eu quero ter um negócio aqui. É ou não é verdade? Eu quero ir para o céu, mas não agora, peraí. Eu ainda tenho que comprar uma casa. Eu quero ir para o céu, mas não agora. Eu tenho que casar. Eu quero ir para o céu, mas espera aí, não agora. Eu quero ter um filho. Espera aí, eu quero ir para o céu, mas não agora. Eu quero ver o meu filho casar. Olha, aí você vai. Eu quero ir para o céu, mas espera aí, não agora. Eu quero ver o meu filho formar. Eu quero ir para o céu, mas não agora. Quer o quê? Quero ver neto. Tá aí, verdade. Ó, olha aí, ó. Olha o mistério aí da Cristina. Quero ver netos. Eu quero ir para o céu, mas eu quero ver netos. Olha qual era a razão que impedia de Paulo de ir para o céu. Ele disse, o para mim morrer é Cristo. Aliás, o para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu desejaria estar com Cristo agora. Para mim era muito mais precioso ver o meu Senhor. Eu hoje o vejo como por um espelho, mas um dia eu verei como Ele verdadeiramente é. O meu desejo é estar com eles, é com Ele, mas porém, contudo, todavia, portanto, no entanto, é mais proveitoso que eu esteja aqui por conta de vós, por conta da igreja. Olha só, a causa e a razão que Paulo manifestava de não querer, ele queria estar com Cristo naquela hora, queria morrer e ir para o céu, queria morrer e estar com o Senhor. Mas o que impedia? Qual era a motivação de Paulo? Não era uma casa, não era casar-se, não era ter um filho, não era ter um neto. Eu estou aqui e entendo que é mais importante eu estar aqui, porque eu preciso conduzir a igreja ao conhecimento do Senhor. Eu preciso instruir a voz no conhecimento de Deus. Paulo tinha o sentimento que fincava aos pés de Paulo nesta terra, não era nada desta terra, era edificar Cristo nas pessoas. Era fazer com que as pessoas conhecessem a Cristo. Os que são guiados pelo Espírito Santo são esses que desejam ardentemente, como pregamos ontem lá na Alvorada, ora vem Senhor Jesus, que quem dera hoje o Senhor pudesse vir, mas porém eu ainda tenho algo a fazer, porque sou guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso dar testemunho, eu preciso edificar a vida das pessoas, eu preciso salvar as pessoas, eu preciso levar o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, e o que me motiva não são as conquistas naturais, materiais desta vida. O que me motiva, os que são guiados pelo Espírito Santo, são as conquistas espirituais que nesta vida eu posso alcançar. Paulo está dizendo isso, olha, que nós precisamos viver pelo Espírito, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas vós recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Os que são guiados pelo Espírito Santo sabem que precisam ter netos, ter filhos, ter casa, ter coisas, conquistar projetos. Faça planos, faça projetos. Nós não somos alienados, meus irmãos. Nós não podemos viver como pessoas alienadas, sem planos. Paulo inclusive diz isso: nós caminhamos não como sem meta, como quem dá murros e socos no ar. Ao contrário, nós caminhamos como quem tem um motivo, um propósito, um planejamento. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que a nossa vida guiada pelo Espírito Santo tem um propósito de vida. O teu trabalho tem um propósito ministerial, a tua casa tem um propósito ministerial, a tua vida tem um propósito ministerial, o teu estudo é para um propósito ministerial. Que propósito ministerial? Ser guiado pelo Espírito para que lá no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, na tua vizinhança, as pessoas possam ver Cristo em você.
para que as pessoas possam ver, ele não anda mais. Ele andava na bebida, não anda mais. Ele andava roubando, não anda mais. Ele andava mentindo, não anda mais. Ele andava prostituindo-se, não anda mais. Ele andava adulterando-se, mas não faz mais. Guiados pelo Espírito Santo é andar no trilho, andar na vereda que o Senhor Jesus preparou para nós. O escritor aos Hebreus vai nos dizer: preparai para vós caminhos retos, preparai para vós veredas direitas. Quem é guiado pelo Espírito Santo é aquele que justamente caminha nesta verdade, caminha em direção aos céus. Podemos ter nesta jornada deslizes, e é para isso que João nos escreve: filhinhos, eu vos escrevo para que não peques, mas se porventura vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que Ele pode te perdoar de todos os vossos pecados. Esta é a nossa carta de liberdade. Jesus nos concedeu esta carta de liberdade, esta carta de alforria. Não somos mais condenados, não temos mais as obras da carne como dominador da nossa vida, mas agora podemos e devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, que nessa manhã o Senhor nos ajude, que nessa manhã o Senhor nos guie, que nesta manhã o Senhor nos liberte de todo mal, que nesta manhã o Senhor nos ajude a viver a sua palavra e a andar pela lei do Espírito da vida. A lei da morte e do pecado está vencida. A lei da morte e do pecado foi julgada na cruz do Calvário, e a sentença foi: não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão: não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fique de pé, meu irmão, vamos fazer uma oração para nós consagrarmos os elementos da ceia, para que possamos participar todos com alegria, lavados, libertos pelo sangue de Jesus. Podemos hoje cantar, podemos hoje celebrar, podemos hoje nos aproximar deste sangue, deste pão, deste vinho, deste pão que representa o sangue e a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos adorar e celebrar ao Senhor nesta manhã. E você pode rejubilar na presença do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer uma oração. Quero convidar aqui o pastor Sebastião para fazer esta oração, para que nós possamos consagrar os elementos da ceia. Nós vamos em seguida participar todos, e todos nós vamos celebrar esta nova vida. Celebre ao Senhor, porque Ele te deu uma carta de liberdade. Ele libertou a sua vida, Ele nos libertou e Ele nos concedeu esta carta de alforria, para que nós pudéssemos hoje estar na presença do Senhor. Amém. Oramos, irmão. Pai, em nome de Jesus, lhe agradecemos pelos louvores, a sua palavra, Senhor, pelo ensinamento que nós tivemos nesta manhã, e também, Senhor, oramos consagrando esses elementos da ceia do Senhor, que até então, Senhor, um pão e um vinho natural, mas que a partir de agora nós oramos e os consagramos, para que o pão passe a representar o seu corpo, o vinho passe a representar o seu sangue, e ao participarmos todos, Senhor, sejamos revigorados, fortalecidos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, Pai, que nós oramos, lhe agradecemos e pedimos. Amém.